diversas pessoas. Bora lá definir seu resultado único? Posso dizer que essa daqui é uma das aulas mais importantes desse módulo, porque isso aqui vai ser a base para você conseguir construir o seu produto. É aqui que a gente vai definir o seu RU, o seu resultado único. E isso é tão importante, tão poderoso, que quando você define o seu resultado único, você tem mais clareza da mentoria, da estrutura da mentoria, porque você sabe, cara, se eu preciso fazer com que a pessoa tenha esse resultado, eu preciso que ela passe por essa jornada. Então, por isso, essa aula aqui ela é tão importante. Eu já vou abrir meu mapa mental para você aqui, mas antes eu preciso te trazer e te falar alguns conceitos importantes sobre o resultado único. O que é o resultado único? Basicamente, como eu te falei, é o resultado final que a pessoa ela vai ter com a sua mentoria. E tem 3 pontos muito importantes que o seu resultado único, ele precisa atingir. Vamos começar pelos 3 Cs cruciais. O que são esses 3 Cs cruciais? Primeiro é a consciência alta, capacidade de pagamento e cliente certo. Vamos primeiro pela consciência alta. Galera, mentoria é sobre você vender uma solução para um cliente que já tem uma consciência mais alta, ou seja, ele já sabe do problema dele, ele já sabe que existe solução. Não necessariamente ele sabe que a tua mentoria, o teu produto é a solução para o problema dele, ou a melhor solução. Porém, é importante que você entenda que esse cliente não é um cliente que você precisa convencer ele de comprar de você. Não, ele já tem que estar convencido que ele quer resolver o problema dele. Então não adianta você querer vender, por exemplo, um produto que você vai precisar lá ficar ali criando argumentos e pensando em argumentos e storytelling, narrativas para convencer a pessoa que ela precisa dessa solução. Não, ela já tá buscando essa solução. Então tem que ser, você tem que resolver um problema que a pessoa já tem uma consciência alta de que ela já precisa dessa solução. Isso o primeiro critério mais importante, tá bem? 2, capacidade de pagamento. Carol, o que é essa capacidade de pagamento? A gente tem que entender que mentoria é um ticket mais alto. Então, a pessoa, ela tem que estar disposta a pagar um valor mais alto. Então, o resultado que você vai resolver da pessoa tem que ser um resultado que a pessoa ela queira pagar mais caro por isso. Não adianta você tentar vender uma solução que um curso, por exemplo, poderia solucionar. Senão, você vai ficar presa a tickets baixos. Imagina, vender mentoria. Mentoria é sobre acompanhamento, é sobre direção, você acompanhar a pessoa e cobrar barato. Então, você imagina, você vai cobrar R$900, R$1.000 para acompanhar a pessoa, um trabalhão. É mais fácil você vender um curso e sem um acompanhamento. Porque não adianta, não vale a pena o desgaste para ganhar muito pouco. Então, cuidado, porque o seu resultado único, ele precisa seguir esse critério. A pessoa, ela tem que querer pagar um valor mais acima para ter esse resultado. 3, cliente certo. É o terceiro C. Por quê? O cliente certo é aquele cliente que tá no momento da jornada dele de comprar a mentoria. Não adianta você tentar vender uma mentoria para uma pessoa que não tá no momento dela. Então, por exemplo, eu não venderia Império para uma pessoa que não sabe nem o que vai vender. Não tem nenhum nicho definido ainda. Por quê? Ela vai se desgastar muito aqui dentro. Ela vai ter que ter um esforço enorme para ter um pequeno resultado e nunca vai atingir realmente, de fato, a proposta da mentoria, o resultado que a mentoria propõe. Então, eu sei que isso vai ser ruim, vai ser frustrante pra ela, vai ser frustrante pra mim. Então, pra não ter essa dor de cabeça e esse problema, eu não vendo pra essa pessoa. Então, é a gente vender pras pessoas certas no momento certo da jornada dela. Tendo isso, fica muito mais fácil de você criar sua mentoria. E aí, a gente vem aqui agora pro resultado único. Ai, Carol, mas é tão difícil chegar no resultado único? Não é tão difícil assim. Porque o problema é que quando você chega no resultado único, você vai focar naquele resultado e aí talvez você pare de falar sobre outros assuntos. Só que o grande problema da maioria das pessoas é que elas querem falar sobre tudo. Mas quem fala sobre tudo não é especialista em nada. Essa é a importância de você pensar em um único resultado. Muitas vezes vocês querem ficar falando, mas se eu falar sobre vários assuntos, eu vou atingir diversas pessoas. Não, quem fala sobre tudo, como eu falei, não fala sobre nada. Quando você é pequeno e você está iniciando, é muito melhor que você ultra niche na sua mentoria do que falar sobre tudo muito aberto. Quem pode falar sobre tudo muito aberto? Galera, as pessoas que já são muita autoridade no mercado, têm muito dinheiro pra gastar em tráfego, elas já não têm mais pra onde escalar, aí elas têm que abrir a comunicação. O Wendel Carvalho, por exemplo, já é uma celebridade. O cara, ele iniciou falando de desenvolvimento pessoal, hoje ele já fala de dinheiro, de relacionamento, ele fala sobre todos os nichos dentro do perfil dele, do posicionamento dele. Hoje ele já é uma celebridade. Mas você, minha princesa, ainda não é. Você vai ser ainda uma mentora cara muito reconhecida, mas no momento você tá iniciando ainda o teu negócio. Então, se você não tá iniciando, talvez você nem esteja assistindo essa aula, já esteja em uma outra trilha aqui dentro da Império. Mas se você tá assistindo, eu parto do princípio que você tá começando. E quem começa sendo específica, tende a crescer muito mais rápido e ficar conhecida por conta desse resultado único. Então, por exemplo, eu tô criando meu movimento de mentoria aberta e as pessoas já estão associando esse termo a mim, porque é somente esse resultado único que eu proporciono, ter uma mentoria aberta e escalável. Então, olha só como ser específica é importante. A Jennifer, ela trabalhava com a parte de micropigmentação e cílios, só que ela era uma mentora especializada na parte de natural, acho que tem um nome agora eu esqueci, de uma técnica natural, que parece que a pessoa ela não colocou cílio, que ela não fez a micropigmentação, e a técnica dela, ela tá sendo reconhecida porque a técnica dela é sobre deixar bem natural, naturalista, lembrei. Então ela tá sendo reconhecida por isso. Tô pegando agora um outro caso de uma outra cliente que, em vez de ficar falando de venda, ela focou em fidelização. Eu te ajudo a fidelizar mais os seus clientes. Então assim, eu sou especialista no LTV, Lifetime Value, ou seja, você aumentar o seu ticket médio, fazer com que as pessoas da sua base de clientes esteja sempre renovando com você. Ela se tornou especialista dentro dessa área. Por quê? Elas nicharam. Eu quero que você entenda isso. Sem resultado único, a sua mentoria vai se tornar aquela mentoria que fala de tudo. Que fala de tudo e não resolve nada. Inclusive, vai ser muito difícil pra você criar sua mentoria. Você vai acabar fazendo uma mentoria com muito assunto, super
uma mentoria super cheia de informação. E quando a pessoa ela se carrega de muita informação, ela não consegue dar o próximo passo. É uma pessoa que ela vai ficar estagnada na sua mentoria, porque é tanta coisa pra assistir, tanta coisa pra fazer, tanta coisa pra chegar naquele resultado, que ela vai desistir. Então, cuidado pra sua mentoria não ser aquela mentoria divisor de águas. Porque uma mentoria sem resultado único se torna uma mentoria divisor de águas. A pessoa ela vai fazer sua mentoria, ela vai aprender uma coisinha ou outra, e alguém vai perguntar pra ela: a mentoria da fulana é boa? Ah, é sim. Nossa, muito boa, aprendi muita coisa. O que você mais gostou? Ai, não sei, nossa, aprendi tanta coisa, mas foi muito boa. Foi um divisor de águas. Quem que compra a mentoria divisor de águas, gente? Ninguém. Mentoria divisor de águas não significa nada. Ou o seu depoimento vai ser assim: ai, a mentoria da fulana é maravilhosa, ela é muito atenciosa. Nossa, ela respondia os WhatsApps, ela era assim, sabe? Ela me dava muita atenção. Ninguém compra porque você é atenciosa e dava muita atenção. As pessoas compram soluções. Então, o seu depoimento tem que vir com uma solução. E até um exercício muito legal que eu costumo fazer com as mentoradas é: escreve de 2 a 3 depoimentos que você gostaria de receber. O que essas pessoas estão falando pra você? O que elas mencionam? O que elas falam sobre como elas estão vivendo agora, depois de ter passado a mentoria com você? Porque aí você consegue entender qual o depoimento que você gostaria de receber. Ali você consegue enxergar um pouco do resultado que você quer gerar na vida dela, tá bem? E o RU, gente, tem que ser algo que não pode ser muito interpretativo. Por quê? Porque quando fica interpretativo, se cada uma tem uma interpretação, isso pode gerar ruído na sua comunicação e as pessoas não entenderem o problema que você resolve. Então, por exemplo, eu te mostro como ter um negócio de sucesso. Negócio de sucesso é interpretativo. Eu vou interpretar de uma maneira, eu vou dizer pra você o que é negócio de sucesso. Se eu perguntar pro meu marido, ele vai responder de uma outra maneira. Se eu perguntar pra minha mãe, ela vai falar uma outra coisa. Então, tudo que é muito interpretativo, muito sugestivo, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Principalmente a galera do desenvolvimento pessoal, que eu sei que aí é mais difícil. Vocês não querem escolher uma área, querem falar sobre tudo, e aí realmente vai complicado. Tem que ser algo tangível, que a pessoa entenda. Ela realmente entenda qual é o problema que você resolve. Olha, te ajudo a ter uma mentoria aberta pra vender todo dia. Bacana. Te ajudo a ter uma família feliz. Te mostro como viver um relacionamento saudável. Ou seja, a pessoa tem que entender que como é que ela vai sair da sua mentoria. Porque isso vai te ajudar na hora de construir a sua mentoria. Tem que ser uma coisa que o teu cliente ele já acorde desejando. Talvez ele nem saiba que a sua mentoria é um meio pra ele conseguir isso. Mas ele já tem que acordar querendo ter essa solução na vida dele. Quando eu entrei no mercado de mentorias, eu entendi que a minha cliente ela tinha diversas dores. Diversas dores. Só que eu entendi que a principal era essa questão da imprevisibilidade e de vender pontualmente, de vez em quando. E eu entendi que ela gostaria de ter mais previsibilidade. Era uma dor que eu queria solucionar. E aí eu vim com o meu meio, que é sobre ter uma mentoria aberta que dá a possibilidade dela vender todo dia. Então eu peguei uma dor específica do meu mercado e uma solução específica. Eu tive uma mentorada, Fernanda, que ela percebeu que a dor do cliente dela, dentre tantas que ela tinha, era não ter processos muito bem definidos dentro da empresa. E aí ela focou somente nessa dor específica. Trouxe até alguns exemplos aqui pra você entender. Nicho de finanças, como arrematar imóveis em leilão. Você consegue entender esse resultado. E, gente, resultado único não é promessa, tá? A promessa, ela até pode vir do resultado único. Mas o resultado único é só pra você entender ali, de fato, qual é o resultado que você vai gerar. Como escalar seu negócio pros 7 dígitos, como sair das dívidas em 60 dias. E aí eu botei umas perguntinhas chaves aqui pra você fazer, pra você identificar se o seu resultado único ele está bom ou não. Ele é tangível e específico ou é interpretativo? Coral, como é que eu sei? Pergunta pra 5 pessoas, vê se elas têm o mesmo entendimento quando você fala do seu resultado único. Existe público querendo esse resultado? Já existem pessoas buscando essa solução? É um resultado único que soluciona uma dor latente? Tá doendo no seu cliente ou não tá doendo tanto? A pessoa pagaria alto por essa solução? Por esse resultado único que você está propondo? Essa cliente tem uma consciência mais avançada? Lembra, o cliente de mentoria tem que ter essa consciência mais avançada para poder pagar o preço. O que eu quero que você entenda, tá? Vai respondendo aí. Se tiver mais sims do que não, então beleza, tá bom. Se tiver mais nãos do que sim, um ponto de alerta aí pra esse resultado único. Coisa muito importante pra você entender. Resultado único, gente, não tá escrito em pedra. Ele pode mudar. O meu mudou 3 vezes desde que eu entrei no mercado de mentoria. Por quê? Porque você vai tendo mais clareza sobre as coisas, você vai entendendo melhor qual é a dor que você realmente quer trabalhar e que você sabe trabalhar. Então isso pode ir mudando e não tem problema nenhum. Então não se sentem seguras de, eu só vou seguir em frente aqui na mentoria se eu definir meu resultado único. Porque conversando com o cliente, pegando feedback, fazendo ofertas, estando em campo, em movimento, é que você vai ter essas respostas. As coisas acontecem no movimento, não na inércia. Então essa clareza do resultado único vai vindo pra você. Talvez você comece com um resultado único um pouco mais aberto, depois você vai nichando. Tudo bem, não tem problema começar aberto, o problema é continuar aberto. Você pode começar aberto pra poder ir conversando com as pessoas e entendendo pra qual lado você vai, até você ir fechando um pouco mais esse resultado. Então vamos lá fazer esse exercício? Essas perguntas elas se encontram aqui embaixo também no documento, é só você baixar. E eu quero que você escreva esses resultados aqui. Eu quero que de fato você pare um momento e leia essas perguntas e responda com toda sinceridade. E aí o que você vai fazer? Você vai rascunhar. Você vai escrever aí pelo menos 5 resultados únicos que você gostaria de trabalhar. Se você tiver dúvida, é só trazer pra gente, a gente vai discutir sobre esses resultados para você de fato conseguir construir a sua mentoria. Agora vai lá e faz, te vejo na próxima aula.